Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana, eu sou uma das alunas que tirou nota 1000 na redação do Enem 2022 e eu vim a convite do papai responder algumas perguntas e dar algumas dicas para vocês que também estão fazendo o Enem e que desejam, alcançar essa nota na redação. O meu estudo no ensino médio foi, em escola particular, e eu acho que eu tive um certo privilégio nisso, na questão da qualidade das aulas, eu tive aulas muito boas. Não foi a única fonte de estudo que eu tive para redação. A internet é um lugar, assim, que te dá muitas oportunidades, tanto os cursos pagos quanto os cursos gratuitos, com professores de redação, eu acho que é uma fonte muito boa. Fora também para conquistar repertórios, Tem Instagram ou próprios filmes que a gente assiste, séries que são fontes muito boas, assim, que são fora da instituição de ensino, que me ajudaram a crescer muito na redação. Na escola, então, era basicamente uma aula destinada à estrutura do texto mesmo, Então a gente aprendia sobre as competências, como que a gente deveria escrever, Deixar de uma forma clara. E a gente tinha as aulas, sobre os temas. Então era nessas aulas que era onde eu focava, assim, para eu conseguir o máximo de argumentos possíveis, de repertórios possíveis para cada tema ou um eixo temático mais amplo, que fosse me ajudar, assim, na hora da prova. Eu acho que para quem está começando, o interessante era fazer umas 2 redações por semana, assim, pensando que a pessoa vai ganhar familiaridade com a temática, e com a própria estrutura do Enem, que é muito específica, assim, e existe um padrão que você vai descobrindo enquanto você vai escrevendo, Eu acho que é interessante também você fazer algumas redações de outras bancas, como FUVEST, que eu acho que tem uns temas diferentes que, caso o Enem venha com uma abordagem assim que você não esperava, você vai estar preparado assim para esse tipo de surpresa. Agora, para quem já está fazendo um antecursinho, ou já tem mais experiência escrevendo, eu acho que uma redação por semana é o ideal, assim, porque eu sei que tem muita coisa de outras matérias para estudar também. E como redação é importante, eu acho que uma redação por semana é o ideal. Desde o primeiro ano do ensino médio já escrevia redações do tipo Enem, mas foi no terceiro ano que eu intensifiquei, essa escrita e eu escrevi 2 redações por semana e foi quando, assim, eu percebi que eu tinha criado um padrão de escrita que eu seguia praticamente em todas as redações. Não é que eu tinha uma frase decorada ou um repertório coringa que eu usava em todas as redações, era mesmo um esqueleto de texto que eu sabia que eu conseguiria aplicar para eu me sentir segura na hora da prova, seguindo esse passo a passo. O primeiro passo, então, que eu segui em todas as minhas redações, inclusive nos simulados, era, eu pegava o tema, anotava na folha final da prova, e aí eu ia grifando, os principais termos ali, que seriam as palavras-chave do tema, e aí eu já conseguia ter uma noção, assim, de qual argumento eu ia usar, já que, por exemplo, algumas palavras já indicavam, assim, o tipo de argumentação mais fácil de usar naquele tema, Por exemplo, os desafios para alguma coisa. Eu já imaginava que, o tipo de argumentação mais fácil seria o de adição de ideias. Então, eu recomendo que vocês estudem um pouco esse tipo de argumentação, Tipo adição de ideias, contraposição e outros que vão facilitar, assim, na esquematização do seu texto. O segundo passo, antes de ler os textos motivadores, é tirar da sua cabeça mesmo algumas ideias, alguns argumentos, ou até mesmo alguns repertórios, sejam eles mais amplos ou mais específicos, que você imagina que você vai poder usar naquela redação, Porque eu acho que a gente tende a ler, os textos motivadores e ser um pouco influenciado por aquilo que eles estão falando ali. E quando você traz uma ideia de fora, talvez você consiga fugir um pouco do senso comum, Que é um dos critérios que são importantes, assim, na hora de escrever a redação. E aí o terceiro passo era justamente ler os textos motivadores e vai ver se essas ideias que você pensou antes batem um pouco com a proposta, dos textos que o Enem sugeriu. Agora, o que pode acontecer também, se você não souber nada sobre o tema, que acontece muitas vezes, eu acho que é nessa hora que você pode extrair, assim, o máximo de informação, lembrando que você pode usar algum dado que está, nos textos motivadores, só não pode escrever igualzinho, então eu acho que é o momento que você vai, assim, procurar algum argumento que você pode usar, O quarto passo que eu fazia era, lendo ali os textos motivadores, às vezes vinha algum outro repertório na minha cabeça, então eu já ia lá no finalzinho da prova e já anotava, junto com as ideias iniciais que eu tive, junto com os sinônimos, junto com tudo que eu juntei lá, igual eu falei aqui, É no quinto passo que você vai pegar todas essas ideias que você tirou, e vai construir mesmo o seu esqueleto de texto. Então, você vai escolher 2 argumentos, 2 ou 3 repertórios, dependendo do estilo que você escreve. E aí você vai escrever com poucas palavras ali mesmo, O que você vai pôr na introdução, o que você vai pôr no primeiro desenvolvimento, o que você vai pôr no segundo desenvolvimento. E também, você pode construir já a conclusão, deixar claro, assim, o seu esquema textual, o tipo de argumentação que você vai usar, que vai ficar claro para o corretor o que você quer falar ali.
Meu principal recurso na hora de adquirir os repertórios culturais eram nas aulas de história, nas aulas de literatura, que eu acho que era onde eu tinha, assim, a maioria dos meus argumentos eu tirava de lá, porque eu acho que sempre a gente consegue associar, assim, alguma coisa do passado, né, com o que está acontecendo agora. Então, a história e a literatura sempre tem alguma coisa atual que a gente consegue citar e relacionar com um tema do Enem. Outra fonte também que eu usava muito nas minhas redações, né, principalmente na introdução, eram os filmes, as séries que a gente assiste, que sempre trazem alguma questão social, né, que a gente pode abordar na redação, e também alguns documentários, né, que eu acho que são muito ricos de informação, assim, seja para dados ou para opiniões de pessoas de autoridade. Então era sempre relevante, assim, utilizar esses tipos de documentário nas redações. Então, eu não tinha o costume de ler muito e eu acho que isso não foi um ponto positivo para mim, assim, durante, né, o meu tempo de escola. Eu acho que isso até se tornou uma dificuldade para mim, porque eu acho que a leitura tem um papel muito importante na hora que você vai escrever, né, é transmitir o que você realmente quer, né, através das palavras. Eu acho que eu tinha dificuldade, embolava um pouco e parte disso era porque eu não tinha o costume de ler, né, então eu tinha mais dificuldade de escrever frases, né, que dessem para entender realmente o que eu estava querendo dizer. Mas eu acho que a leitura é muito importante também, principalmente na possibilidade de você conseguir novos repertórios, né? Eu acho que tem muita gente que utiliza livros, né, clássicos da literatura, que cabem em muitos temas das redações do Enem. Então, eu acho que é muito válido, assim.